Dr. Washington Novaes, um dos principais jornalistas ambientalistas do Brasil, da TV Cultura, escreve todas as sextas-feiras no jornal Estado de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil, está presente na conferência na COP15. Acabamos de ter aqui um briefing com o nosso embaixador Figueiredo, que todas as noites faz esse encontro com a imprensa brasileira e com a delegação. Dr. Washington, hoje surgiu um novo documento nessa sexta-feira que parece que impactou um pouco. Só poder fazer uma síntese para os nossos internautas? Foi a presidente das negociações, que é a dinamarquesa, né, apresentou um documento que tem também uma participação do Brasil e que tenta estabelecer uma base aí para essa discussão, mas que ainda continua sem acordo, digamos, nas questões centrais, né? Quer dizer, que são haver ou não metas obrigatórias para todos os países, continuar ou não o protocolo de Kyoto e mais alguns outros pontos, né? Mas também já há informações de que haverá novos textos para discussão. Os próprios países, ilhas, Tuvalu e os outros, vão apresentar um novo texto com aquelas exigências de que haja metas obrigatórias de redução de emissões para todos os países e que haja um financiamento importante a longo prazo para as ações de mitigação das mudanças climáticas. Me parece, por esse nível de discussão aqui, colocado pelo embaixador Figueiredo, que nós ainda estamos bastante longe de qualquer acordo, inclusive de outra questão central, que é saber se será um acordo vinculante, obrigatório para todos os países, se conseguirá aqui, né? O que vem a ser esse acordo vinculante obrigatório? Obrigatório, determinante. Com regras definidas que obrigatoriamente a serem cumpridas por todos. Agora, há questões muito difíceis, por exemplo, uma das questões que eu tenho ouvido aí comentar é o seguinte: a dificuldade dos Estados Unidos de aceitarem qualquer obrigação de financiar os outros países. Os Estados Unidos têm se praticamente recusado a discutir isso aí. Mesmo quebrado como eles estão, né? Pois é, mas talvez por isso até, né? Mas em Kyoto era outra argumentação, porque eles estavam bem naquela época, né, doutor Washington? Mas os Estados Unidos também têm a seguinte questão: qualquer obrigação que os Estados Unidos assumam de financiamentos terá de ser via Banco Central e Tesouro norte-americano. E para isso é indispensável a aprovação do Congresso. Quer dizer, então, Obama sozinho não fala aqui. Sobre isso ele não decide aqui. Aliás, houve um senador americano que esteve por aqui e disse isso: os Estados Unidos não poderão anunciar aqui nenhuma decisão formal de pertencer a este ou aquele acordo, isto ou aquilo, porque o presidente Obama ainda não tem a política dele do clima aprovada pelo Congresso, pelo Senado. E isso é fundamental. Finalizando, nós lançamos ontem aqui 2 livros: O Grito da Amazônia Sustentável contra o Aquecimento Global e do pré-sal ao aquecimento global. 2 temas que estão pegando fogo. Como é que o senhor fazia uma síntese dessas 2 obras nesse tema na COP15 para finalizar os nossos internautas? Bom, a questão do pré-sal é complicado. Quer dizer, o país pensa muito no pré-sal como uma enorme reserva de petróleo e a possibilidade até de se tornar exportador de petróleo. Agora, em termos concretos, isso aí também tem problemas, porque esse petróleo do pré-sal é um petróleo com características de níveis de emissões mais altos do que outros tipos de petróleo, né?
Então há uma contradição aí entre o econômico e o ambiental, fora o fato de que para atingir metas de redução de emissões é preciso haver uma redução forte no consumo de combustíveis fósseis, entre eles o petróleo e mais o carvão, o gás natural e tal, que hoje respondem, por exemplo, por 80% da geração de energia no mundo e, portanto, uma alta taxa de emissões. Há aí uma contradição entre o econômico e o ambiental, com uma esperança. Hoje se deposita em muitos lugares, inclusive no Brasil, esperança na tecnologia de capturar, como dizem, as emissões na fonte de origem e sepultá-las no fundo da terra ou no fundo do mar, evitar que elas que vão para a atmosfera. O painel... O pessoal vai tirar e vai jogar essa bomba de CO2 para cima. Depende, porque quer dizer, não sei se haverá essa liberação no local da extração ou se ela acontecerá no local de consumo desse petróleo, né? De qualquer forma, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o órgão científico da convenção, fez uma análise técnica que ele chama de preliminar, dizendo o seguinte: tecnicamente é possível você capturar as emissões, digamos, lá na chaminé da qual elas iriam sair e através de grandes dutos levar isso para o fundo da terra ou para o fundo do mar. Mas, diz o painel do clima, o seguinte: mas há muitas questões a serem respondidas. No fundo da Terra há questões de natureza hidrológica, saber o que é que vai acontecer com a água do subsolo, questões de ordem geológica e sismológica, o que é que pode acontecer, isso pode abalar ou não estruturas subterrâneas e que consequências isso teria. E no fundo do mar, diz o IPCC, que os especialistas em biodiversidade marinha acham que seria desastroso, porque no fundo do mar não há como conter isso. Esse carbono se espalharia e carbonizaria as águas oceânicas e isso seria desastroso para a biodiversidade. Considerando que 2010 é o ano da diversidade biológica, nós temos um grave problema para resolver com essa expressão. Né? O Brasil já está fazendo experiências com isso, eu creio que na Bahia. Agora, aqui na Europa há muitas experiências de andamento, as mais importantes na Noruega.